E aí, tudo bem? Bem-vindo novamente ao nosso Diário de Narrador, nessa sexta-feira, 2 de agosto de 2019. O day after do anúncio, né, oficial da chegada de Daniel Alves ao São Paulo, rapaz. Que bomba, hein? São Paulino eufórico, torcedor brasileiro acho que feliz também, porque é uma grande figura que retorna ao futebol brasileiro, Daniel Alves, que nem jogou direito aqui quando foi formado lá na Bahia, né? Pelo Esporte Clube Bahia, chegando do interior e foi rapidamente para a Europa e fez tamanho sucesso lá, um dos maiores laterais, talvez dos últimos 10 anos, sem dúvida, o maior de todos do futebol brasileiro. E chega para agregar demais a esse time do São Paulo, que está se construindo, né? Está começando a tomar uma forma. E Daniel Alves chega como talvez a maior contratação desde Ronaldo Fenômeno, ao futebol brasileiro. Acho que não supera o que foi o Romário em 95, né? Melhor do mundo, recém-conquistado melhor do mundo, veio do Barcelona no auge, campeão mundial com a seleção brasileira. Aí é difícil realmente igualar, né? Mas o fato é que Daniel Alves chega para mudar um pouquinho o patamar do São Paulo, né? Porque o São Paulo nos últimos anos ele vem numa decrescente, né? Numa ladeira descendente, vamos colocar melhor assim, né? Deixando de ganhar campeonatos, deixando de disputar campeonatos em pé de igualdade, embora tenha chegado recentemente a uma semifinal de Copa Libertadores, é verdade. Mas o São Paulo perdeu um pouquinho daquele brilho que teve nos anos 90, de time inovador, de time que trazia coisas diferentes para o futebol brasileiro em termos de tecnologia, de visão, de fisiologia, de ciência do esporte. São Paulo foi perdendo isso, e além dos seus títulos, seus grandes jogadores, por gestões aí, enfim, que dilapidaram um pouco desse patrimônio que o São Paulo sempre teve. Mas o fato é o seguinte, Daniel Alves chegou e vai jogar, evidentemente, né? Agora, onde vai jogar Daniel Alves no time do São Paulo? Daniel Alves é lateral de essência, vamos colocar assim. Sempre foi assim, né? No Barcelona, na Juventus e agora no Paris Saint-Germain também. Mas, embora o São Paulo tenha uma carência nesse setor, porque o Hudson não quis permanecer jogando por ali, disse inclusive ao técnico Cuca que prefere disputar uma posição no meio, que é direito dele, e o Igor Vinícius seja muito jovem, né? Então denota-se que o Daniel Alves chega para atuar nessa posição. Se você olhar o perfil do Daniel Alves, principalmente nos últimos anos, você vai ver uma disposição do Daniel Alves de fazer uma função diferente, né? Estava olhando as estatísticas no SofaScore, que é um site de bastante credibilidade, que tem informações sobre o futebol no mundo todo, e lá tem algumas estatísticas individuais. E eu fui olhar a sequência recente do Daniel Alves na Liga Nacional que ele disputou, né? Na Ligue 1, o campeonato francês, antes no campeonato italiano na Série A, e na La Liga espanhola até 16, quando ele estava lá no Barcelona. Na temporada passada, embora a gente saiba que a França tem um futebol de nível um pouco mais fraco, e o Paris Saint-Germain sempre despontou mais facilmente na ponta da tabela, e o nível realmente é diferente, mas foi o ano, nos últimos 3, foi o ano em que o Daniel Alves mais deu assistências, nos últimos 3 anos, pelo menos, numa Liga Nacional, foram 7. Além de participar muito ofensivamente, com um aproveitamento de passes no campo de ataque de quase 80%. Ou seja, ele joga mais lá na frente do que defensivamente. São Paulo divulgou uma imagem que mostra a camisa 10 do São Paulo, camisa do Raí, né? Que esse será o número do Daniel Alves, o que também pode denotar que ele pode ter uma função um pouquinho diferente. Por mais que a gente saiba que o São Paulo, repito, tem uma carência nesse setor, eu vejo até uma possibilidade do Cuca mexer um pouco no esquema tático do São Paulo, de repente até com 3 zagueiros, de repente, para colocar o Daniel Alves um pouco mais em conexão com o Antony e com o Pablo, principalmente, né? São 2 jogadores que têm uma inteligência de jogo. O Antony ainda é jovem, mas muito habilidoso. O Pablo é um cara que se movimenta muito bem na criação ofensiva do São Paulo, porque defensivamente o Daniel Alves não costuma ser, nunca foi um grande marcador, então ele vai ter que ter alguém ali para ajudá-lo. Eu imagino jogando numa segunda linha de meio de repente, embora não seja comentarista, mas a gente observa um pouquinho do jogo, ele sendo mais útil lá na frente, na armação do São Paulo, porque ele pensa muito o jogo, ele fez isso na Copa América com a seleção brasileira, em muitos jogos ele simplesmente deixou a lateral direita e virou
um meia-direita, né? Um camisa 8. Eu acho que é por aí que o Dani Alves vai jogar pelo time do São Paulo. Uma contratação excelente. O futebol brasileiro pode ganhar muito com isso. O clube São Paulo pode ganhar muito com isso. Foi muito inteligente o vídeo do São Paulo, né, contando a origem do Dani Alves como um São Paulino, a emoção, vendo o Mundial do São Paulo na voz do Luciano do Vale. Foi muito legal isso. E ele é um cara que se comunica muito bem. O Daniel Alves tem, embora a gente o critique muito pelas declarações um pouco fora de mão, porque aquilo que eu coloquei no meu Instagram, inclusive para quem quer seguir a gente lá no Instagram, @MarceloNarrador, a gente gosta de falar mal de quem está ausente, né? E o Daniel Alves ficou mais ausente do que presente no futebol brasileiro ao longo da sua carreira. Mas ele tem um diálogo com o torcedor bastante próximo, porque ele é um cara muito good crazy, como ele fala, né? O bom maluco. Eu acho que ele vai aumentar o número de camisa, aumentar a bilheteria demais no São Paulo nesse começo. E acho, como é um cara muito cuidadoso com o seu corpo, é um jogador, é um atleta, um profissional muito sério, o Daniel Alves. Eu acredito que ele vai agregar muito. O São Paulo passa a ter um novo olhar no campeonato, já vinha melhorando. E com o Daniel Alves em campo, se ele não se lesionar, se ele conseguir ter condições de jogar sempre com o time, de levar o São Paulo na briga às cabeças do Campeonato Brasileiro. Esperemos. Você, o que acha? Comente aí. Aproveita para se inscrever no nosso Diário de Narrador e ativar as notificações no canal. A gente está começando, temos 500 e poucos inscritos. Divulgue para que a gente possa chegar rapidamente aos 1000, tá bom? Até a próxima!